Olá, estamos em mais um videocast do Viver Bem com Você. Dessa vez estamos com o Dr. Ricardo Tavares, médico de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, estamos aqui à disposição. E hoje a gente vai falar um assunto super importante, que é a prevenção do câncer de colo retal. Né, doutor, a gente vem vendo um aumento significativo desse tipo de câncer e a gente também vem vendo uma diminuição da faixa etária. Né, a gente vê que está acometendo pessoas mais jovens. E para a gente entrar existe algum caso específico dessa questão da faixa etária estar diminuindo? Não, isso é verdade. Depois da pandemia, principalmente, a gente tem observado que diminuiu a idade inicial do câncer coloretal. E é por isso que também diminuiu a idade para fazer a primeira colonoscopia. A primeira coluna era antigamente feita a partir dos 50 anos. E agora, dos últimos 2, 3, 4 anos, os novos critérios é a partir dos 45 anos. Então, todo mundo deve fazer colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Mas aí, às vezes, tem que fazer antes, às vezes sim. Quando tem que fazer antes? Quando a pessoa tem algum sintoma, como sangramento retal inesperado, alteração do hábito intestinal acompanhado de fezes com muco e sangue, ou quando algum familiar direto, assim, de primeiro grau, teve câncer de colo, e vamos dizer que ele teve com 50 anos de idade. Então a gente tem que fazer a coluna de todos os irmãos, se for irmão ou filhos, de 10 a 15 anos antes da idade do diagnóstico do câncer. Então ele pode ter que fazer com 40 anos até com 35 anos de idade. Como é importante essa informação, né? Porque às vezes a gente tem um familiar, acha, não vou fazer não, foi idoso, estava na faixa etária, vamos dizer assim, a partir dos 60 anos descobriu. E uma faixa muito importante que o senhor falou agora, que quem teve a família tem que fazer com 10 a 15 anos antes. Isso da muito data importante. Que foi diagnosticado. E em torno de 10% dos cânceres são familiares. A gente pensa que 10% é pouco, mas não é, é muito. Então, tem que fazer, quem teve pólipos na família, tem que fazer, porque o pólipo é uma lesão pré-maligna. Isso. Que é facilmente retirado pela colonoscopia e evita de ter um futuro câncer. Doutor, quem tem as doenças inflamatórias intestinais, também existe uma questão de uma predisposição para o desenvolvimento do câncer? Sim. Também? Sim, quem tem doença de Crohn e retocolite também é sabido que aumenta em 10% a chance de ter também o câncer coloretal. Esses pacientes normalmente são bem acompanhados pelos seus médicos, estão sempre fazendo colonoscopia e qualquer lesão diferente, então é feita ou biópsia ou retirada e aí é tratado. O grande coisa boa do câncer coloretal é que se pega no início, a chance de cura é de acima de 90%. Olha, que coisa Por isso que é importante o rastreio através da colonoscopia. É claro que as outras coisas do viver bem, de ter o alimento necessário, mas aquele alimento saudável, para que tenha um intestino saudável, né? Que isso é muito importante também. E vamos falar assim, que já que a gente vai falar do viver bem, né, falar assim dessas questões das mudanças de hábito. Existem também alguns estudos, né, doutor, que a gente vê que alimentos ultraprocessados podem aumentar a predisposição do aparecimento, né, do acometimento de um câncer de colo retal, comumente conhecido como câncer de intestino, né? E existe essa questão realmente, doutor, da dieta? Existe. Os alimentos ultraprocessados, eles terminam eliminando substâncias no intestino que são cancerígenas. Tá certo? Então, esse tipo de alimento a pessoa deve evitar, né? Hoje, o que é preconizado é a chamada dieta mediterrânea, né? Que são a base de carnes brancas, frango, peixe, de muita verdura e principalmente os óleos, o azeite de oliva, né? Que são aquela gordura boa, né? A gordura polissaturada. Esses sim são alimentos que a pessoa evita através do alimento de ter o câncer coloretal. Mas não é só isso. Se hidratar bem, fazer atividade física, né? Porque também a gente sabe que a obesidade predispõe o câncer coloretal. Não fumar é outra coisa importante, porque a gente sabe que o tabagismo também leva não só câncer de estômago, de pulmão, de boca, mas também do intestino. E o alcoolismo também, né, doutor? Sim, porque o álcool no intestino ele se transforma, né? Isso, o álcool em exagero, ele também não é bom, na realidade, para nada. Não é só para o fígado, como para o estômago, para o intestino. Sistema nervoso. Sistema nervoso, é verdade.
Então, aí é importantíssima essa dica que o doutor deu agora, porque a gente muda nossos hábitos diariamente, né? Não vou fazer uma dieta 100% mediterrânea, posso melhorar o consumo de carne vermelha, né, doutor? Também. O exagero de carne vermelha, a pessoa deve evitar comer carne vermelha todo dia. Isso é muito importante. Doutor, e assim, os sintomas do câncer, assim, a pessoa que desconhece algum fator familiar e começou a desenvolver alguma alteração no intestino, quais os sintomas que ele precisa estar mais atento para estar observando, eu preciso procurar ou fazer a colonoscopia ou procurar um coloproctologista? O sintoma mais frequente é o sangramento. Agora, às vezes a pessoa tem o câncer e o sangramento não aparece muito nítido. Por isso que é importante fazer, independente do sintoma, aos 45 anos, a colonoscopia. Mas, basicamente, o sintoma é diarreia com sangue, tá certo? Alteração do hábito intestinal, você evacuava normalmente, começou a ter dificuldade para evacuar. Aquelas fezes em fita, que sai bem fininha, que pode ter algum estreitamento. Dor abdominal. Então, basicamente, são esses. Mas o mais importante, sem dúvida, é o sangramento. É por isso que é tão importante a gente conhecer as nossas fezes, né, doutor? É um tabuzinho a pessoa falar sobre as fezes, mas o doutor falou aqui uma situação bem importante, né? Existe até uma escala, né? E aí é importante você ver, como você falou, dela tá bem fininha, já criar um sinalzinho de alerta. E é importante a gente falar sobre isso. E observar sempre as fezes. Por isso que é importante que os vasos sejam brancos. Hoje em dia tem um pessoal que gosta de usar vaso escuro. Preto, né? Vaso preto, e aí dificulta esse tipo de observação. É verdade. E eu acredito que vaso preto, para ver um sangramento, não vai conseguir, né? Pois é. Doutor, para quem sofre de hemorroida, para não confundir com o sangramento, porque a gente sabe que a hemorroida ela pode trazer um sangramento durante as fezes, né? Do ato de fazer as fezes. E aí, para essa pessoa não se preocupar, como é que seria para ela? Sem dúvida, o principal sintoma da hemorroida é o sangramento. O sangramento vivo, aquele sangramento bem forte, né? Porque é um sangramento praticamente arterial, por isso que ele é bem vivo. Eu saio junto com o papel. A diferença é do histórico, o exame clínico, por isso que quando a pessoa sangra, tem que ir no proctologista. Ele vai examinar, ele vai ver se a pessoa tem hemorroide que justifique esse sangramento, tá certo? Se não justificar, vai ter que fazer a colonoscopia para poder examinar o resto do intestino. Tá bom? Mas mesmo que ele dê um diagnóstico de hemorroida, dependendo da idade, já deve se fazer a colonoscopia para não achar que o sangramento foi da hemorroida. A gente já teve muitos casos que o paciente procurou com as hemorroidas, sangramento hemorroidário, examinou, realmente tinha hemorroida. As pessoas chegam a operar de hemorroida e depois aparece sangrando de novo. Quando faz a coluna, o paciente tinha um tumor de colo. Então, hoje, por isso que a gente tem uma rotina, paciente acima de 40 anos que vai operar de hemorroide, tem sangramento, antes a gente faz a coluna. Porque já vê logo um histórico todo, né? Vai fazer talvez uma cirurgia única. Doutor, e a respeito, assim, a gente sabe que também existe a questão do sangue oculto, não é um exame tão, vamos dizer assim, tão apurado como a colonoscopia, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que caso as pessoas tenham realizado esse exame, leve para o médico. Porque muitas vezes a gente tem uma prática ruim de fazer exames e guardar na gaveta. O sangue oculto é um exame muito importante, principalmente a gente que é de uma região mais pobre. Porque nem todo mundo tem condição de fazer a colonoscopia porque tem um custo. Nem todo mundo tem um plano de saúde que cobre. E o serviço público nem sempre consegue dar esse exame para todo mundo. E o sangue oculto ele funciona como um rastreio, um exame muito bom para rastreio de população. Não para diagnóstico, mas como um rastreio. Por quê? Esses que tiveram sangue oculto aí já seriam levados à colonoscopia com algum sintoma. Né? Um direcionamento. Então, aí você que está nos ouvindo, né? E que por acaso fez seu exame de sangue oculto, até a colonoscopia, se bem que na colonoscopia o médico vê na hora. Isso é verdade. Mas a questão, quem fez o seu sangue oculto e guardou na gaveta, procure seu médico, coloproctologista, um clínico geral, um médico de referência, um gastro que você confie, que você tenha afinidade. Porque essa prática é muito comum, não só no exame de sangue oculto, mas seja de dislipidemia, de colesterol, triglicerídeo, glicose, né? A gente sabe que também a glicose pode ser um fator também, né, doutor, a respeito do câncer de colo e do intestino. Existe também porque as pessoas podem ter aumento do peso, a questão do descontrole da insulina, não ter a diabetes controlada. E é por isso que é tão importante a gente estar falando desse tema aqui hoje, né? É verdade. É o tal do bem viver, né, da saúde, que se você é bem regrado,
Fazendo tudo isso, e às vezes acontece, né, de ter o câncer, porque pode ter sido familiar, alguma coisa, então por isso que a gente sempre tem que estar de olho, sabendo que é uma doença que cura, tá certo? Quando pega no início, tem que ficar observando alteração do hábito intestinal, sangramento, histórico familiar, fazer o exame quando precisar, porque é o padrão ouro, é a colonoscopia como diagnóstico do câncer coloretal. E praticar os bons hábitos de saúde, né? Sem Procurar o médico, né? Fazer atividade física. Ter controle de peso, que o doutor Sim. falou aqui, a questão do sobrepeso e da obesidade. Hoje a gente sabe que é uma doença que acarreta tantas outras doenças, não só o câncer, mas como hipertensão, diabetes, né? Problemas cardíacos de forma geral. Então é importante a gente estar ressaltando essa prevenção aqui para vocês, porque quanto a gente previne, é melhor a gente prevenir a doença do que tratar a doença. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente está falando aqui de vários fatores, a gente falou de prevenção, falou dos sintomas, mas existe, assim, um gênero que é mais predisposto à questão do câncer de colo? Não. O câncer coloretal é distribuído igualmente entre homens e mulheres. Não tem uma percentagem maior para homem ou mulher. Então, assim, homem ou mulher tem que se cuidar, tem que fazer seus exames, a partir dos 45 anos procurar um proctologista, né, para realizar a sua colonoscopia. Quebrar esse tabu, existe um tabu do exame, um receio, um medo. O doutor vai aqui falar um pouquinho desse exame também agora, para todo mundo ficar tranquilo para poder realizar. Esse exame é um exame muito tranquilo hoje em dia, tá? Porque, primeiro, ele é feito sob sedação anestésica. O anestesista seda, a pessoa não sente absolutamente... Eu mesmo já fiz 3 vezes. Não sente absolutamente nada. A única coisa que tem que fazer é um preparo, que toma uma medicação que é laxante. Você vai ter uma limpeza intestinal com a diarreia e que as fezes saem igual água. Você é completamente limpa. Tem que se manter uma hidratação quando está fazendo, mas isso tudo é orientado na clínica ou no hospital que for fazer. E chegando lá é feita uma sedação, que o paciente dorme, o exame é feito, ele não sente nada, absolutamente nada, acorda. Quando termina o exame, ele já terminou. Porque é um exame relativamente rápido, em torno de 10, 15 minutos. Perfeito. Um exame que seja normal, claro, não tenha nenhum procedimento a ser realizado. Doutor, durante o procedimento, se já for visto alguma coisa, já faz alguma intervenção ou Sim. faz depois? Não. Se for identificado pólipo, é retirado. Se for ter que fazer alguma biópsia, é feita a biópsia. Perfeito. Durante o exame mesmo. Doutor, no caso, a partir dos 45 anos, já é interessante que a população nessa faixa etária já busque para estar realizando a colonoscopia. Isso. Mas se caso der normal, tem que fazer anual, trianual? Normalmente é assim. Se deu normal, a gente repete com 5 anos. Com 5 anos. Olha aí, então é um exame relativamente, quem tem 45 anos, deu normal, só fazer com 50, acho que é tranquilo, todo mundo se acostumar para fazer. E depois que a pessoa faz o primeiro, vê que é tranquilo, não sente nada. Então, ó, vamos buscar aí a faixa etária dos 45 anos, ou as pessoas que têm familiares de primeiro grau, né, de câncer de intestino, procurar o médico para estar realizando esse exame. De 10 a 15 anos antes, né, doutor? Fazer o rastreio. É importantíssimo o rastreio familiar, o monitoramento familiar. Se for para detectar de forma precoce, que já, como o doutor falou, já tem mais 90% de cura. Mais de 90%. Mais de 90% de cura. E aí é um prognóstico muito melhor, né, doutor, do que descobrir um câncer mais invasivo e mais agressivo para o paciente. Os tratamentos do câncer, doutor, no caso, seria só a retirada, faz radioterapia, quimioterapia, e como é que faz essa questão? Dependendo da evolução do tumor, do tamanho do tumor. Os tumores iniciais é só mesmo a ressecção intestinal, quando não vem nenhum linfonodo, não tem metástase, nada, só isso mesmo. Se tiver linfonodo positivo, que são aqueles gângliozinhos e tal, aí sim tem que fazer quimioterapia associada, que é o tratamento associado. No câncer do reto, do canal anal, aí sim também pode-se fazer radioterapia. Pronto. Então aí fica a dica de hoje do Viver Bem, né, do nosso videocast com o Dr. Ricardo Tavares. Eu agradeço, doutor, a sua participação aqui hoje. Foi um prazer falar sobre esse tema com você. E eu espero vocês até a próxima.